Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre o artigo O Analista como Testemunha, de Jô Gondar. Vamos ler hoje o artigo O Analista como Testemunha, da Jô Gondar. Está aqui nesse livro, que eu recomendo demais, é um livro maravilhoso, editado e organizado pela Eliana Schuller Reis e a professora Jô Gondar. Foi editado pela Sete Letras, o livro Conferem-se, Clínica, Subjetivação, Política. Tem artigos da Eliana e da Jô, muitos artigos assim muito bonitos, muito bem escritos, todos a partir diferem-se com um diálogo com outros autores, né, como vocês vão ver hoje aqui nesse comentário que eu vou fazer sobre esse artigo da Jô, O Analista como Testemunha. É um livro muito bonito para quem gosta do Ferenczi, mas não apenas. O Winnicott está aqui, né, tem vários autores aqui em diálogo e uma escuta clínica, né, que a gente percebe nesse texto assim, muito primorosa, né, um dos livros assim, que eu mais gostei de ler em 2017. Recomendo muito, assim, é muito bonito. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, recomendo caso vocês possam ler, eu recomendo bastante. O Analista como Testemunha é um artigo então da Jô que trata de um tema muito caro ao Ferenczi, que é a clínica do traumático, a clínica do abuso, uma clínica do trauma violento, e a partir disso ela faz um diálogo com a literatura de testemunho, também narra episódios, ou tenta narrar episódios hipertraumáticos. Geralmente essa literatura ela está associada a eventos trágicos na história. A mais conhecida do campo, né, da literatura de testemunha é aquela decorrente do nazismo, né, o genocídio praticado contra os judeus, né, pelos nazistas. E daí decorre, por exemplo, Primo Levi, né, assim, que são literaturas que tentam dar conta daquele horror, tentam de alguma maneira dar testemunho, né, àquele horror. A Jô começa o diálogo do livro, né, com esse tipo de testemunho, literatura, para falar desses casos clínicos, né, do traumático que interessam ao Ferenczi e propor, ao final do artigo dela, que o analista também ocupe um pouco o lugar de testemunha. Vamos ver o que isso significa no passo a passo aqui do artigo. A primeira parte do texto da Jô é sonho e trauma. Lembrando que para o Ferenczi o sonho tem a ver com uma certa elaboração do traumático. Tese do Freud também, ali além do princípio do prazer, mas para o Ferenczi parece que isso é ainda mais importante de ser sublinhado, né? Mais importante, dá a impressão algumas vezes, do que a realização do desejo. Mais do que a realização do desejo, o sonho, na verdade, serve para elaborar o traumático. Diz a Jô, para ele, para o Ferenczi, né, a função primordial do sonho é traumatolítica, isto é, seu intuito principal é o de desfazer-se do choque, sendo a realização de desejo apenas uma forma particular dessa tendência. Citando o Ferenczi, uma definição mais completa da função do sonho seria, em vez de o sonho é uma realização de desejo, todo e qualquer sonho, ainda mais desagradável, é uma tentativa de levar acontecimentos traumáticos a uma resolução. O que seria, evidentemente, uma realização de desejo para o Freud. Mas eu acho que o que o Ferenczi está querendo colocar é que toda essa figurabilidade, né, essa capacidade de figuração do desejo, capacidade de representação do desejo, sempre tem a ver com uma certa capacidade, uma certa tentativa de simbolização do traumático, simbolização daquilo que foi excessivo, de que foi violento e rompeu as fronteiras, né, do eu, as fronteiras do próprio aparelho psíquico. Então, o Ferenczi está atrelando fortemente a própria vida psíquica como um tipo de tentativa permanente de cicatrizar o traumático, de elaborar o traumático. Trauma parece ser um conceito fundamental na teoria ferenciana da constituição do sujeito. Todos nós somos constituídos a partir do traumático. É sempre traumática a constituição subjetiva. Às vezes esse trauma ele vai ser muito violento e vai demandar defesas
muito violentas, às vezes esse trauma vai ser um pouco menor e as defesas elas vão conseguir se estabilizar, se estabelecer também de maneira menos lesiva para o sujeito, menos desorganizadora para o sujeito. Então essa é uma ideia geral do Ferenczi que está nessa primeira seção do artigo da Jo Gondar. Em resumo, a ideia é que, pela repetição, a situação traumática vai perdendo a sua dimensão de susto, de surpresa. É como se, através dos sonhos, o sujeito produzisse ativamente o trauma com o intuito de dominá-lo e liquidá-lo. Então, tese que também está no Freud, a partir da lei do princípio do prazer, mas que está muito presente no Ferenczi. Na segunda seção do texto, a Jo Gondar traz um trecho super importante do Ferenczi, do artigo Reflexões sobre o Trauma, de 1934, e eu gostaria de ler esse trecho porque é a partir dele que a Jo Gondar vai construindo o seu argumento, né, tentando propor para a gente essa tese nova, uma tese clínica muito bonita, do analista como testemunha. A passagem do Ferenczi é a seguinte: uma jovem, uma menina, está deitada no fundo de uma canoa, quase morta, muito pálida. Um homem gigantesco debruça-se sobre ela, esmagando-lhe o rosto. Na canoa, por trás deles, está um homem de pé, um senhor que ela conhece pessoalmente, e a menina tem vergonha de que esse homem seja testemunha do evento. A canoa está cercada de picos montanhosos extremamente altos e abruptos, de modo que ela não pode ser vista de nenhuma parte, exceto de um aeroplano que voa a uma distância incomensurável. É um sonho de uma paciente do Ferenczi, no qual ela está ali deitada numa canoa, sendo esmagada por um homem, tem um outro homem de pé, meio que vendo essa cena, ela tem vergonha de que esse sujeito testemunhe isso, e a menina ainda pode ser vista por um terceiro, uma figura que talvez seja algo divino aí, um aeroplano que sobrevoa essas montanhas e consegue também ver a cena. É esse o sonho que o Ferenczi traz nesse artigo de 34 e é a partir dele que a Jo vai construir o seu argumento. Primeiro ponto, esse sonho traumático parece deixar muito claro a presença da clivagem. Clivagem, um processo de defesa diferente do recalcamento, muito mais violento, a impressão que eu tenho é que é mais violento que o recalcamento e que significa a separação do eu, o despedaçamento do eu em vários pedaços. O eu fica despedaçado. Então, diz a Jo, a visão clássica da clivagem, como se sabe, reenvia a uma divisão em duas partes que não se comunicam, ignoram uma a outra e justamente por isso não entram em conflito, como no recalcamento. No recalcamento, o conflito é que está em questão. Trata-se de uma lógica bem diferente do recalque, a Jo está lembrando, que implica em conflito entre o eu e o inconsciente. No recalque, a divisão se manifesta entre o eu e um desejo que não é admitido, por ferir a imagem do sujeito que faz de si mesmo, para si ou para os outros. Já na clivagem, a ferida é muito mais profunda. Olha essa diferença aqui importante. Na clivagem, a ferida é muito mais profunda. O trauma produz um aniquilamento subjetivo que conduz a uma cisão no seio do próprio eu. Claro que tem conflito aqui também, Assim, essa ideia toda dessa clivagem, da cisão, no certo sentido, é por conta de um conflito. Mas o conflito ele não se estabelece. Não existe uma separação, por assim dizer, estabelece em dois grandes campos, dois grandes sistemas, como Freud está apontando como consequência do recalcamento. Na clivagem, o eu é aniquilado. No recalcamento, o eu sobrevive e sobrevive como instância de contra-investimento. O eu, depois do recalcamento, se torna uma instância razoavelmente poderosa, que vai se estabelecer contra desejos inconscientes, que consegue se proteger, que consegue se impor em alguma medida aos desejos inconscientes. O retorno do recalcado mostra, na verdade, essa potência do eu, em alguma medida, de se proteger contra a invasão plena do recalcado. Então isso no recalcamento. No caso da clivagem, quando o trauma é muito violento, provavelmente, o eu não tem elementos narcísicos
para dar conta desse recalcamento, para se tornar uma instância de defesa protegida, estável. Então, na clivagem, o eu que não recebeu esses elementos narcísicos, ele mesmo se destrói, ele mesmo se decompõe, ele é obrigado a se quebrar para se proteger. Eu não consigo estabelecer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu não consigo afastar o desejo inconsciente, eu não consigo afastar o desejo que me assoma, que me excede. Então eu parto essas duas partes e parto inclusive todo o contato, toda a comunicação entre essas partes. Então essa diferenciação clínica e teórica entre recalcamento e clivagem é fundamental para alguns casos clínicos. É muito importante que o analista saiba reconhecer os casos nos quais a gente está trabalhando com uma clínica do recalque, clínica do recalcamento e uma clínica bem diferente da clivagem, da cisão, né, onde o recalcamento ainda não opera de forma estável, de forma tranquila, produzindo um eu mais integrado. A clivagem, importante lembrar, ela não precisa se reduzir a uma dualidade. A clivagem, na verdade, a sensação que eu tenho na clínica é que ela às vezes aumenta ainda mais essas partes do eu. No sonho, por exemplo, né, traumático dessa paciente, existem 4 partes aí do eu que podem ser localizadas. Ela mesma, o homem que esmaga o rosto dela, o cara que está na canoa vendo essa cena, e ainda esse aviador, né, que o Ferenc se fala aqui, que é um tipo de Deus, né, que está no céu, um aviador a grande distância que está vendo tudo. Ou seja, parece que o próprio pesadelo, a organização do pesadelo está dizendo, olha, é uma cena tão violenta que eu não consigo vivenciar, experimentar, ver essa cena eu mesma. Eu preciso me dividir em várias para que eu possa ver, testemunhar, sentir, conseguir dar sentido a essa cena. Então a clivagem, ela diz dessa cisão, às vezes muito mais que uma parte para lá, uma parte para cá. É famosa a cisão na literatura do Dr. Jekyll, Mr. Hyde, né, daquele conto do Stevenson. É um exemplo notável de cisão, né, de partes que não conversam, partes que não se conhecem, tem a ver com esse conceito de cisão, com esse mecanismo psíquico da cisão, que é diferente do recalcamento. O sonho, para Jogondar, aqui interpretando com Ferenc, quer dizer então um certo apelo ao outro para que haja um certo testemunho do que está acontecendo. Existe um primeiro apelo do próprio sujeito que está no barco vendo a cena de abuso e outro apelo ainda desse aviador que está lá longe e que consegue também ver a cena. Então a Jo está pensando, né, junto com o Ferenc aqui, o sonho, o pesadelo como um tipo de resposta a essa vergonha que não permite que essa paciente consiga ela mesma testemunhar, se dar conta do que está acontecendo, mas é um apelo para que isso seja visto, para que isso seja reconhecido. É um apelo ao cuidado, diz ela na página 190, à salvação e, consequentemente, à superação do trauma. A princípio, o próprio sujeito procura ocupar esse lugar de quem vê a cena de fora, esse lugar terceiro. Mas não é suficiente, evidentemente. É preciso que alguém testemunhe junto com o sujeito que sofre. E é isso que a gente vê na clínica do abuso sexual, dos traumas, né, do abuso moral, do abuso psicológico. É preciso que um terceiro reconheça o abuso, diga claramente o que aconteceu, e isso seja possível ser elaborado pela paciente de forma mais concreta, de forma mais apreensível, como se a gente tivesse que desfazer a cisão e integrar essas partes que estavam cindidas até então. Na sessão O Analista como Testemunha, a Jogondar começa então a desenvolver a tese que ela está apresentando nesse artigo. A Jo lembra que a palavra testemunha tem uma dupla origem. A primeira é aquele que assiste como um terceiro, daí a palavra testemunha, né, terstis, a um caso no qual 2 personagens estão envolvidos, né, mas tem um segundo sentido também importante, superstes, que indica aquele que é testemunha e ao mesmo tempo sobrevivente de uma situação. Aquele que se mantém no fato e que se mantém presente.
Então, é aquele que vê uma situação entre dois, mas também é aquele que passa pelo fato e sobrevive a esse fato e consegue narrar esse fato depois. A literatura de testemunho, claro, vai tentar pensar nesse segundo sentido, superstes, que aparece aqui nessa definição etimológica da testemunha. A grande questão do sujeito traumatizado, diz a Jogondar aqui, é que o sujeito ele fracassa quando tenta ocupar esse lugar terceiro, sair da cena e ver a cena do abuso. Sua única possibilidade de experimentar a cena à distância é ela mesma cindida e fragmentária, a de um eu que tudo sabe, mas nada sente, de acordo com Ferenczi. Então o sujeito ele faz uma cisão. Eu consigo ver a cena, eu consigo falar dela, consigo me lembrar, mas é como se eu não tivesse participado dela, como se eu não tivesse efetivamente sentido nada ali, como se eu não reconhecesse os afetos que estavam presentes ali. Então eu, de alguma maneira, rompi boa parte da minha experiência, apesar de ter vivido essa experiência. Eu rompi o sentido, eu não dou conta de dar sentido a situações extremamente traumáticas, porque ou eu me cindia, me separava de mim, ou eu fracassava totalmente, morria, esfacelava completamente. Então eu preferia a cisão e daí eu fico como testemunha, mas separada de alguma forma.